Graça e paz a todos. Existem outros deuses como o único Deus a qual a Bíblia se refere? Isso vai depender de como olhamos para o texto bíblico. Através da perspectiva teológica, a mensagem espiritual final, ou da perspectiva histórica e literária, como os povos antigos pensavam. Para entender de forma simples e direta, a Bíblia aborda o tema de duas maneiras. Teologicamente, não existem. O Deus da Bíblia é o único Deus real, criador de tudo. Todos os outros deuses adorados por outras nações, como Baal, Astarote ou Zeus, são descritos como falsos deuses, ídolos sem vida, feitos por mãos humanas, ou demônios que enganam a humanidade. Historicamente e literalmente, eles existem como entidades menores. Os escritores bíblicos antigos usavam a palavra hebraica Elohim, que traduzimos como Deus ou deuses, para se referir a qualquer ser do mundo espiritual. Neste sentido, a Bíblia reconhece que existem outros seres espirituais reais com algum poder, como anjos, demônios ou o próprio Satanás, chamado de Deus desse século. Mas eles são criaturas limitadas e não deuses iguais ao Criador. Em várias partes da Bíblia, principalmente no livro dos profetas, o texto afirma categoricamente que, ontologicamente, na realidade da existência, só existe um Deus. Isaías 45, 5. Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim, não há Deus. Deuteronômio 4, 35. O Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. 1 Coríntios 8, de 4 a 6, o apóstolo Paulo explica que, embora existam coisas chamadas de deuses no céu e na terra, para os cristãos há um só Deus, o Pai. No Antigo Testamento, os israelitas frequentemente usavam expressões que parecem sugerir que outros deuses existiam, mas que o Deus de Israel era o maior de todos. Essa fase é chamada por historiadores de enoteísmo ou monolatria. Adorar apenas um Deus sem necessariamente negar que os povos vizinhos tivessem os deles. Deuteronômio 10, 17. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Salmo 82, 1. Deus preside na grande assembleia, no meio dos deuses ele julga. Nesses casos, a palavra deuses, Elohim, refere-se a seres espirituais criados por Deus, que compõem o seu conselho celestial, e não a deuses independentes ou com o mesmo poder. Quando a Bíblia cita divindades de outros povos, como os deuses do Egito ou da Babilônia, ela os desmistifica de duas formas: pedaços de madeira e pedra. Muitas passagens ridicularizam os deuses pagãos, dizendo que eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, e precisam ser carregados porque não andam. Isso está em Salmo 115. Em 1 Coríntios 10, 20, Paulo afirma que os sacrifícios que os pagãos oferecem aos seus deuses são, na verdade, oferecidos a demônios, indicando que por trás dos ídolos falsos existem forças espirituais reais agindo para desviar as pessoas. Quando a Bíblia menciona outros deuses, geralmente está se referindo a ídolos criados pelos homens, imagens, estátuas, objetos de culto.
falsos deuses adorados por outras nações. Em alguns contextos, seres espirituais ou poderes que recebem adoração indevida. A doutrina central da Bíblia é que existe apenas um Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas. Os outros deuses mencionados nas Escrituras não são deuses verdadeiros iguais a ele, mas ídolos, falsos objetos de adoração, ou seres criados que não possuem a natureza divina do nosso único Deus. Graça e paz a todos, até o próximo vídeo.